Olá pessoal, tudo bem? Aqui Danilo do Capital Bíblia. Seja bem-vindo a mais um vídeo de reflexão em cima da Palavra de Deus. Bem, hoje pessoal, eu separei aqui um Salmo 29 da Bíblia Sagrada. O Salmo 29, que é um salmo davídico, né? Estou lendo a Bíblia, estou na missão de ler a Bíblia inteira nesse período de um ano. E Deus tocou no meu coração para separar um verso aqui do Salmo 29. É o verso 10, ou melhor, o verso 11 do Salmo 29, Salmo Davídico. Eu vou ler o verso 10 e o verso 11 para a gente ter essa perspectiva do contexto aqui dessa reflexão. Salmo 29, verso 10 ao 11. O Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre. Verso 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Bem, esse é um salmo aqui davídico que exalta a mão poderosa de Deus, exalta a presença de Deus sobre as nossas vidas, e Deus tocou no meu coração para refletir em cima dessa passagem aqui. O Senhor dá força ao seu povo. Eu acredito que esse verso aqui ele sintetiza a missão do povo de Deus, a missão dos cristãos e a visão correta que nós temos que ter de Deus e do papel que nós temos diante da presença dele, diante de Deus. O Senhor dá força ao seu povo. Essa primeira palavra, o Senhor, é que a gente utiliza tanto, né, graças a Deus, que a gente considera Deus como nosso Senhor. Deus é Pai, mas também é Senhor. Mas ela também nos convida a fazer uma reflexão sobre a presença e a visão que nós temos de Deus nas nossas vidas. A gente precisa se questionar todos os dias: será que Deus é o Senhor da minha vida? Porque a nossa vida não se restringe, a nossa vida cristã ela não se restringe apenas ao culto de domingo, apenas aos louvores que nós escutamos, que tudo isso é necessário para a gente permanecer nos mandamentos, permanecer na palavra, mas Deus, Jesus Cristo, deve ser Senhor sobre as nossas vidas, no sentido de que nós confiamos totalmente, nós dependemos totalmente de Deus para tomar as nossas decisões e para tomarmos os nossos próximos passos. E isso envolve várias decisões importantes que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Decisões a respeito das pessoas que nós vamos aceitar ou não nos nossos relacionamentos, decisão a respeito de um futuro casamento, de um futuro noivado, decisão sobre uma casa própria que nós almejamos conquistar, uma faculdade que nós almejamos cursar. São decisões que nós precisamos sempre depositar diante de Deus. Mas nós só apenas vamos conseguir fazer isso se Deus realmente for Senhor sobre as nossas vidas. Isso envolve uma obediência em todas as atividades, todas as disciplinas cristãs que nós precisamos ter. Eu falho em muitas delas, no sentido de oração, devocional. A vida adulta é difícil, é redundante falar isso. Você que é adulto sabe como a vida cristã adulta, a vida cristã de um casal, por exemplo, que tem suas tarefas dentro de casa, suas responsabilidades, mas a gente não pode banalizar essas dificuldades e negligenciar o nosso tempo com Deus. Eu busco atingir sempre a minha meta diária de leitura da Bíblia, ainda que eu não consiga orar, ainda que eu não consiga fazer o meu devocional, eu não abro mão dessa meta, porque o meu receio é estar ao mesmo tempo abrindo mão da presença de Deus, abrir mão de meditar na palavra de Deus. E nós sabemos o que acontece quando a gente deixa de meditar na palavra de Deus, quando deixamos de nos ocupar com as questões que preocupam a Deus, quando deixamos de buscar agradar a Deus. E para que Deus seja Senhor sobre nossas vidas, a gente não pode abrir mão dessa busca diária, essa caminhada diária. E vira e mexe me vem à mente sempre a presença de Deus com o povo hebreu que foi liberto do Êxodo, quando Deus estava presente diante deles sempre por meio de uma coluna, por meio de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, né? Ou seja, eles estavam no deserto, eles ainda não tinham chegado à terra prometida, haviam sido libertos, mas havia o caminho do deserto que eles teriam que percorrer, né? Deus os livrou da escravidão, mas não livrou o povo hebreu do deserto, né? Que
serviu também de experiência para disciplinar, para repreender o povo hebreu que, enfim, murmurou durante todos os anos em que eles permaneceram no deserto. Mas Deus permaneceu fiel a eles, Deus permaneceu. E da mesma forma como Deus permanece nas nossas vidas, nós precisamos permanecer nos seus mandamentos, permanecer fiéis à sua palavra. E a gente só vai conseguir fazer isso se nós meditarmos em cima da Bíblia. E Deus se revelou a nós por meio da palavra. Então, como nós podemos conhecer a Deus se não for por meio dela? Então, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus pela palavra que o Senhor nos deu. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá força, dá força. O Senhor nós apenas podemos receber força de Deus se nós o reconhecermos como Deus e como Senhor. É interessante pensar isso porque a gente pode ler isso de uma forma muito automática, o Senhor dá força ao seu povo, mas não perceber essa falha muitas vezes, como que eu posso dizer, esse orgulho muitas vezes que nós temos, no sentido de esperar que Deus nos abençoe e dirija os nossos passos, mas não questionar se nós estamos de fato buscando forças nele ou em nós mesmos. Porque a gente tem essa tendência, o ser humano tem essa tendência em buscar atingir, buscar o próprio mérito, buscar atribuir a si mesmo o mérito pelas conquistas que na verdade Deus realizou. Então a gente precisa questionar que força é essa? O Senhor dá força ao seu povo. A força vem de Deus? A força vem de nós? A força vem do nosso próprio esforço? Né? Então, a força que aqui está colocada aqui na Bíblia é a força que provém do poder de Deus. Então, para a gente compreender a grandeza, a plenitude, a força da força, a gente precisa entender que toda força provém somente de Deus e que nós não conseguimos criar forças por nós mesmos para superar os nossos obstáculos e para alcançar os objetivos que nós queremos. Primeiro, porque os objetivos que nós queremos conquistar precisam agradar a Deus. Segundo, que a nossa natureza é caída por causa do pecado e também é insuficiente. Ela é uma força que não existe porque nós somos criatura e cabe a nós como criatura amar o nosso Criador, né? Prestar culto ao nosso Criador. Não cabe a nós como homens frágeis, como mulheres frágeis, questionar o Criador. É uma forma muito pretensiosa de você pensar a vida, questionar a força que vem de Deus, em vez de ser simplesmente grato pela graça, pela força que Ele nos dá. Então esse detalhe é importante. Sempre que estivermos em um momento de dificuldade, de uma decisão importante, um momento de angústia, ou muitas vezes de cansaço, que realmente acontece e a gente se esmorece com medo de esfriar espiritualmente, precisamos sempre retomar essa certeza. Por trás dessa força que está no verso, existe uma certeza. O Senhor dá força. A força virá do Senhor. A força virá de Deus. Não virá de mim mesmo, virá do Senhor, da presença dEle e da palavra que nós temos nas nossas mãos, graças ao Senhor. Por fim, o Senhor dá força ao seu povo. Esse ponto aqui eu achei o mais interessante porque será que nós somos o povo de Deus? Será que nós desejamos ser o povo de Deus? Vivemos num momento em que o número de evangélicos no Brasil está aumentando, mas eu continuo me questionando, realmente estamos nos convertendo a Deus? Estamos buscando as coisas de Deus? Será que Deus vê nesse povo evangélico o caráter dele? E essa é uma avaliação, um exame que nós temos que fazer na nossa consciência constante. E povo, em vários sentidos, nós podemos meditar aqui. Povo no sentido de que estamos unidos em um único propósito, de buscar a Deus, de buscar a Cristo. Essa questão da união é muito importante, porque é muito fácil nós nos deixarmos
nos separar, nos dividir por questões secundárias, ou mesmo por falta de perdão, por orgulho. Então o Senhor ele dá força ao seu povo, mas esse povo precisa estar unido nele, precisa ser um único corpo na presença de Deus. E eu vejo aqui também o Senhor dá força ao seu povo, é o povo que Deus separou para ele, né? Então, o povo de Deus não é apenas o povo que crê em Deus, né? Mas o povo que guarda os seus mandamentos e que é fiel a ele. E porque a fidelidade de Deus, me perdi no raciocínio. Deus é fiel a nós, independentemente da nossa fidelidade. Mas nós precisamos ser fiéis a Ele para que nós possamos receber as bênçãos e realmente amá-lo de todo o nosso coração. O amor de Deus não é condicional, né? Mas a obediência sim é condicional. Se nós não obedecemos a Deus, nós estaremos sujeitos às consequências dessa desobediência, dessa rebelião, né? E o que Deus nos pede é que nós sejamos fiéis, sejamos obedientes a Ele. Então, o povo que está aqui não é apenas o povo que crê em Deus, ou apenas o povo que busca, que deseja receber as bênçãos de Deus, mas um povo que deseja obedecê-lo. E nós apenas vamos conseguir obedecer a Deus se nós o amarmos de todo o nosso coração, se nós amarmos a Deus por quem Ele é. Por isso que é tão importante a gente permanecer nas disciplinas, nas práticas espirituais diariamente, para nós continuarmos nessa busca pelo conhecimento de Deus, dos atributos de Deus, do caráter de Deus. Porque quanto menos nós conhecemos a Deus, mais sujeitos nós vamos estar a nos afastarmos dele, e mais sujeitos nós vamos estar a termos uma visão errada de Deus. Sim, Deus é Pai, mas Ele não é um Pai que nos concede tudo, ou que satisfaz todos os nossos desejos. Especialmente porque a nossa mente a nossa mentalidade, os nossos desejos devem ser renovados e transformados por meio da Palavra de Deus. Então é por meio dessa transformação que nós conseguimos nos transformar no povo que Deus, nos transformarmos no povo que Deus separou para Ele, para que nós tenhamos cada vez mais o caráter de Cristo, o caráter que Deus tem, um caráter de bondade, de compaixão, de justiça, mas de misericórdia, um caráter de honestidade e um caráter santo, né, no sentido de que nós estamos sempre separados do pecado, estamos sempre separados para Deus. Precisamos guardar no nosso coração esse desejo de sermos o povo de Deus, um povo que agrada a Deus e um povo que se agrada das coisas de Deus. Pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo. Não se esqueça de se inscrever, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo com outra pessoa que você deseja edificar. Até o próximo vídeo.